Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Hoje, com a presença do Dr. Alexandre Avelar, meu querido amigo, se me permite, que é o responsável, presidente e orientador da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que cuida do cuidador do paciente com Alzheimer. É um trabalho maravilhoso, mas nós não vamos falar só de ABRAS, nós vamos falar um pouco também, como geriatra aqui, doutor Alexandre, vamos falar um pouco sobre esse envelhecer que está tão na moda a gente falar disso, né? Que é tão hoje, todo mundo ficando muito velho, e aí o que a gente faz com a nossa velhice e com as nossas doenças? Bem-vindo, doutor Alexandre, é um prazer ter você conosco aqui no nosso programa. É um prazer meu, Marília. Eu também retribuo as suas palavras. O sentimento de amizade por você é talvez da mesma proporção que o seu por mim. Eu fico agradecido do convite. E, bom, você brincou aí que está na moda. Na verdade, assim, inevitavelmente está na moda, né? Porque verdade. O país, nos últimos 20 anos, ele teve um crescimento da população idosa. E isso trouxe, né, consigo muita responsabilidade. Nós que somos cidadãos um pouco mais jovens, né, e principalmente nós que lidamos com o atendimento dessas pessoas, o acolhimento, nos tornamos responsáveis por um fenômeno inédito até na história brasileira, e posso até afirmar que inédito na história mundial, né? Nos últimos 50 anos, a humanidade envelheceu de forma muito acelerada. E nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso. Então, por isso que eu acho que o bate-papo aqui vai ser o sentido de repartir experiência e ouvir também as experiências, né, das pessoas. Alexandre, às vezes é muito comum essa expressão, o envelhecimento de uma forma rápida. O que é exatamente esse processo? Porque o tempo corre do mesmo jeito, né? O que acontece, o que significa essa expressão, envelhecimento rápido? Tá. O que aconteceu, na verdade, no mundo, né, os estudiosos, né, os epidemiólogos, chamam isso de transição demográfica. Sim. É você sair de uma situação de alta fecundidade e alta mortalidade. O que é isso? Vamos pensar aqui na década de 40, no Brasil. Vamos pensar aqui no governo, na época do governo Getúlio Vargas, por exemplo. Né? O que acontecia? As famílias eram numerosas. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora possivelmente foram pessoas cuja família tinham 7, 8, 9, 10 membros, 10 filhos e um casal, né? E eles conviviam sem ter muito contato até com os avós e bisavós que já tinham morrido. Né? Era muito Morria comum. cedo. Era muito comum então ter muito filho. Os idosos praticamente não conviviam com seus netos. E essa era a situação. Então, o que rapidamente aconteceu? A partir dos anos 60, as famílias foram diminuindo de tamanho, daí a palavra transição. O núcleo familiar, o número de componentes foi reduzindo. Diminuiu. Foi reduzindo. Então, daí o que houve? Uma queda da fecundidade. Então, quando as famílias tinham 6, 7, 10 pessoas, passaram a ter 2. Hoje, o que a gente tem? 2 ou 1 ou nenhum filho. É verdade. Né? E o que aconteceu? As pessoas passaram a viver mais. Então, baixa fecundidade e alta longevidade. Então, as pessoas passaram a viver mais. Então, o que nós temos hoje? Contato intergeracional. Hoje uma criança é capaz de conhecer até o seu bisavô e viver com ele ainda um bom tempo, né? Então, esse é o motivo, então, agora respondendo especificamente a sua pergunta, de nós chamarmos essa rapidez, né? Essa mudança aí, esse fenômeno novo que foi tão rápido. Porque, e até aproveitando sua pergunta, o que motivou isso? Primeiro, a mudança nos costumes, né? Aparecimento dos métodos anticoncepcionais, por exemplo, né? Isso na década de 60, aparecimento da pílula, né? Que foi um fenômeno naquela época, né? O controle da natalidade. Imagina que eu sou dessa geração, né? Que eu sou de 39, casei em 58, que foi exatamente no ano da eclosão do conhecimento da pílula, né? A incidência da quantidade de hormônio era tão forte na pílula que eu não pude tomar. Eu tomei 15 dias, quando eu vi eu estava cheia de pelos. Você ficou doente? Fiquei doente, porque foi todo o processo, eu não consegui. Então, tudo isso é muito recente, né? Quando a gente pensa, eu estou aqui brincando com saúde e tal, trabalhando, e isso aconteceu muito recentemente, em 58 para cá, o que são 50 anos, né? E já que você está falando de você, eu vou falar de mim, né?
Eu tenho 52 anos. Na década de 60, quem tivesse, eu nasci no ano de 60, quem tivesse 52 anos na década de 60 já era um idoso. É, né? Verdade. As pessoas viviam, a expectativa de vida era no máximo em 60 anos. Então hoje a gente vive mais e melhor. Né? E o que garantiu isso além da pílula? O controle das doenças infecciosas. Hoje você não vê falar mais de pessoas morrendo de febre tifoide. Tem pessoas que não conhecem febre tifoide. Sarampo. A geração aí com menos de 20 anos não conhece sarampo. Nunca ouviram falar, rubéola, ainda. Mas sarampo é uma doença que ninguém ouve falar, febre tifoide, né? Então as doenças infecciosas foram controladas e aí vieram as doenças chamadas degenerativas. São aquelas doenças que não levam o indivíduo à morte, mas criam algumas incapacidades. Entre elas, que você citou aí no início da sua abertura, a doença de Alzheimer, né? Que é uma doença degenerativa, a osteoartrose, o diabetes, a hipertensão, são doenças que nós convivemos de certa forma pacífica com elas, mas não morremos dela agudamente, como antigamente se morria aí com 20 e poucos anos de uma febre tifoide, né? Por exemplo. Então esse fenômeno é curioso e ao mesmo tempo, como eu disse, cria em nós uma responsabilidade muito grande de cuidar dessas pessoas por um longo tempo. Você cuida hoje por longo tempo. Nós vamos dar uma paradinha, depois você continua contando essa história toda pra gente, que eu tenho certeza que é bastante útil para todos nós. Continue conosco que nós voltamos já já.